Por que você deve manter a sua boca fechadinha e não contar os seus planos para os outros? No meu vídeo anterior, no final do vídeo, eu citei um estudo que, do ponto de vista neurocientífico e psicocientífico, trazia um motivo pelo qual você não deve contar os seus planos para as pessoas. Mas neste vídeo, eu quero contar um pouco mais sobre esse estudo, dar mais detalhes, que é do ponto de vista psicossocial. Eu quero falar com vocês o que a neurociência fala a respeito disso, o que a física quântica diz a respeito disso e o que a espiritualidade diz a respeito disso. Na minha bio diz, enquanto eu me desenvolvo, você se desenvolve comigo, porque esse é um grande aprendizado para mim, porque eu sou meio boquinha de sacola, né? Então eu tenho aprendido a ficar de bico fechado e entendendo a importância disso. Então vamos começar pelo ponto de vista psicossocial, voltando naquele estudo do Peter Goldwitzer, que em 2009 foi publicado um estudo, e nesse estudo, esse artigo, na verdade, ele foi feito 4 estudos dentro dele. E nesses 4 estudos foram utilizados estudantes do direito e da psicologia, então estudantes de direito e de psicologia, e dentro de cada um desses grupos, ele foi dividido em 2 grupos, o grupo A e o grupo B. Para ficar mais fácil da gente entender, eu vou dividir o grupo A, que é aquele que contava tudo de boca de sacola, e aquele que não contava nada de boquinha de siri. Então, dentro desses 4 estudos, eles tinham que declarar, né, os boca de sacola, quais que eram a intenção deles de estudar. O segundo, que eles iam aproveitar mais tempo para poder estudar casos, nesse caso do direito. O terceiro, que eles iam assistir mais vídeos, aulas para entender dos casos clínicos, nesse caso para os psicólogos, para os estudantes de psicologia. E o quarto, eles iam declarar quais eram as intenções deles, das pessoas que eles queriam se tornar. Então a gente tinha estudos que tanto os pesquisadores direcionavam a tarefa, quanto os alunos, né, quanto os estudantes, eles determinavam o que eles queriam. Então tinha coisas direcionadas e coisas que eles queriam para ver se não tinha essa questão do direcionamento do pesquisador. E quais foram os resultados disso? O grupo Boca de Sacola estudou menos tempo, aproveitou menos tempo nos casos. Então os estudantes de direitos que foram os boquinhas de siri, eles trabalharam mais tempo nos casos, eles se empenharam mais nos casos, eles aproveitaram mais. Os estudantes de direito que eram boca de sacola estudaram menos tempo, assistiram menos tempo de vídeo. E o mais interessante é que dentro do grupo dos bocas de sacola, se aquelas pessoas eram altamente comprometidas socialmente com a identidade que elas queriam ter, quando elas falavam, isso fazia com que eles sentiam que eles já tinham chegado naquela identidade. Então, por exemplo, estudantes de direito se sentiam mais advogados do que aqueles que ficaram com a boquinha fechada. E isso fez com que eles se comprometessem menos. E aí entra o ponto de vista da neurociência. A neurociência explica isso porque o que acontece? O seu cérebro, quando você fala, ele dá uma sensação prematura de que você alcançou esse resultado. Por quê? Porque ele libera dopamina. A dopamina ela está relacionada com o sistema de recompensa. Então, quando você fala, é como se você já tivesse alcançado um pouquinho daquilo ali. Você já reparou que às vezes você está num gás, aí você conta para as pessoas, mas você não consegue se manter engajado naquilo. Isso eu já contei para vocês que aconteceu comigo em relação à ciência de dados. Então, a neurociência explica isso. Mas tem outra coisa também. Quando você recebe uma validação de alguém, aí fica mais difícil ainda continuar, porque você vai liberando dopamina. Então, você falar e ter a aprovação é ruim nesse sentido, mas tem o caso também de você encontrar pessoas que vão te trazer palavras que vão te desanimar, porque aí pode ir contra alguma crença limitante sua. E aí nós vamos entrar no ponto de vista, né, já falei da neurociência, agora nós vamos entrar no ponto de vista da física quântica em relação a isso. Vamos falar da mecânica ondulatória, porque a gente sabe que tudo vibra, tudo é onda, né? Acredite se quiser, mas a descoberta ela começou em 1665 com Christian Huygens. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas eu vou deixar aí para você. O que aconteceu é que ele estava doente e aí ele ficou na cama e aqui ali ele teve bastante tempo de sobra para poder reparar as coisas. E aí tinha 2 relógios na parede e ele reparou que independente se um fosse para a direita e outro fosse para a esquerda, a tendência é que com o tempo eles iam vibrar na mesma frequência. Eles estariam na mesma frequência.
mesmo que um fosse para um lado e outro fosse para o outro. Com o passar do tempo, eles tinham a tendência a chegar em equilíbrio. E isso que ele descobriu mais tarde recebeu o nome de entrainment, ou arrastamento. E aqui eu vou provocar vocês a lembrar que os sistemas físicos eles tendem ao equilíbrio. Então, quando a gente fala de equilíbrio térmico, aquele que tem mais temperatura, ele vai ceder um pouco de temperatura para aquele que tem menos, para chegar num equilíbrio. A mesma coisa acontece na osmose. Então, na parte de física quântica, da parte de vibração, vai acontecer a mesma coisa. Outra coisa que a física também das ondas, mais especificamente, vai contar é sobre a interferência construtiva e a interferência destrutiva. Então, se você pegar, por exemplo, duas ondas, se elas vêm na mesma frequência e você encontra um pico com um pico, né, que é aquela parte, a parte superior. Se você encontra um pico com um pico, elas vão se juntar, elas vão se somar e isso vai subir. Então, claro que se você contar para alguém que tem uma vibração maior, que vai te incentivar, isso vai elevar a sua vontade, a sua vibração para poder terminar aquela tarefa. Mas se você encontrar, se você está num dia de baixa, se você está num dia que você está com medo e você encontra uma pessoa que esteja na vibração, na mesma, tipo, o vale com o vale, isso vai somar e você vai estar mais baixo ainda. E ainda tem a questão, se você está numa vibração alta e você tem uma pessoa que tem uma vibração um pouco mais, talvez um pouco mais baixa, né, não está tão alta com você, a tendência dentro desse equilíbrio é que você vai baixar. É como se você desse um pouco da sua alta vibração para ela, abaixando a sua. Se você, por exemplo, aqui eu vou dando um exemplo prático, se tem uma pessoa no chão e você dá a mão para ela e ela te puxa para baixo, qual que é a maior probabilidade? É você puxar ela para cima ou ela te puxar para baixo? Então, dentro do ponto de vista psicossocial, do ponto de vista da neurociência e da física quântica, bons motivos para você não contar as suas coisas. Não contar, porque às vezes você está numa vibração ruim daquele dia, mas você está ali buscando o seu objetivo. E se você encontrar uma pessoa que esteja nessa vibração ruim, a tendência é te puxar para baixo e te desanimar de concluir as suas coisas. Agora, eu vou falar para você o ponto de vista espiritual, mas apenas voltado para o cristão, embora eu sei que tenha o budismo, o hinduísmo, eles têm também, tem os nomes certos, mas eu vou trazer só um versículo que foi o que eu consegui achar. Eu ainda não tive a oportunidade de estudar um pouco mais sobre essas religiões, se eu não me engano o espiritismo também tem algo a respeito, mas eu vou deixar aberto isso para quem quiser compartilhar. Eu estou usando a nova versão internacional. Vocês sabem que Salomão era um homem muito sábio e ele diz, então em Provérbios 13, versículo 3, que quem guarda a sua boca preserva a própria vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. É um homem sábio, então foram vários motivos para você ser do tipo boca de siri e não ser boca de sacola. E esse é um dos maiores aprendizados para mim nesses últimos anos, desde que eu comecei a estudar sobre isso, porque eu confesso para vocês que eu era do modelo boca de sacola. Porque eu achava que as pessoas iam se animar junto comigo, e a verdade não é essa. Então, na próxima vez que você quiser fazer alguma coisa, e eu sei que muitas vezes a gente pode ter uma pessoa de confiança, né? Um namorado, uma mãe, um pai, um marido. Então, pense muito em quem você vai compartilhar. E se você puder não compartilhar, eu tenho pessoas muito próximas a mim e que eu sei que eu posso compartilhar, mas ainda existem coisas que estão dentro da nossa alma, né? Então, aquilo que você puder não compartilhar ou restringir o mínimo possível, faça isso. Você sabia de tudo isso? Você sabia de todos esses motivos para você ficar calado? Pois é, eu não sabia, mas não vou guardar isso para mim. Eu tinha que falar com vocês, é aquele negócio. Enquanto eu me desenvolvo, vocês vão ter que desenvolver comigo. Conta para mim se faz sentido. E é isso, eu vejo você no próximo vídeo.